Em primeiro lugar, a confissão de fé ela não pode ser isolada dos seus outros pares, ou seja, dos catecismos, o breve e o maior, e também do diretório de culto de Westminster. Então, os membros da Assembleia de Westminster, eles levaram aí aproximadamente 6 anos para produzirem um documento doutrinário que fosse capaz de delinear com máxima precisão, coesão, profundidade e principalmente piedade as doutrinas que estão reveladas nas Escrituras. Então veja, o papel da confissão de fé é delinear, é mapear e também nos guiar essas doutrinas bíblicas. Isso é o que nós chamamos então de sistematização e facilitação do entendimento bíblico e teológico do que Deus nos revela na palavra. Então entenda que a mentalidade moderna e clássica da teologia sistemática, ela deve muito aos reformadores, tanto do século XVI e principalmente do século XVII. Sem, por exemplo, a Assembleia de Westminster, a atual metodologia de interpretação e estudos em teologia bíblica e sistemática, ela não seria a mesma. Portanto, a primeira importância e necessidade, ela é tanto histórica, como também ela é teológica para nós nos estudos das Escrituras. Segunda importância e necessidade é que nós não devemos pensar que a confissão de fé ela foi escrita só para acadêmicos ou teólogos. Os 121 membros da Assembleia de Westminster, quando eles se reuniram, eles tinham como preocupação e objetivo um corpo doutrinário que alcançasse tanto a mente como também o coração dos membros das suas igrejas locais. Isso significa que a confissão de fé ela tem o seu caráter pastoral e também devocional. O objetivo da confissão de fé é sistematizar e também facilitar o entendimento das Escrituras aos seus membros. Infelizmente, muitos membros das nossas igrejas eles não têm esse interesse pelos estudos regulares dos nossos símbolos de fé, em especial a confissão, porque eles dizem que esses documentos eles possuem um linguajar muito rebuscado, culto demais, ou seja, que possuem uma linguagem muito difícil de se entender. Só que isso não é verdade, porque quando você vai para a confissão de fé, por exemplo, ela está toda estruturada de maneira bem simples e fácil, tanto na explicação como na aplicação dela. Então, por exemplo, a confissão de fé ela está dividida em capítulos e em cada capítulo eles possuem parágrafos. Cada capítulo, por exemplo, ele contém as doutrinas principais, enquanto que os parágrafos que estão inseridos em cada um desses capítulos, eles vão explicar sistematicamente e precisamente essas doutrinas que são principais. Eles vão desenvolver essas doutrinas que elas são essenciais e que elas estão ramificadas a cada um desses capítulos. Terceira importância e também necessidade da confissão é que ela não seria útil nas suas explicações e argumentos se elas não fossem fundamentadas nas Escrituras, em passagens bíblicas. Isso nos mostra a autenticidade e também a autoridade que a confissão de fé exerce sobre nós da Igreja Presbiteriana. Então, tanto a confissão de fé como os seus catecismos e diretório de culto, eles exercem autoridade derivada das Escrituras sobre quem as adota como um corpo doutrinário. Então, nós presbiterianos, que fomos recebidos como membros comungantes em nossa pública profissão de fé, quando nós prometemos submeter as autoridades da igreja enquanto elas forem fiéis às Escrituras, nós também que somos homens e que fomos ordenados ao sagrado ministério da palavra, que fomos eleitos ao ofício de presbítero, seja docente ou regente, e que nós prometemos subscrever os símbolos de fé da nossa igreja presbiteriana, nós não deveríamos estranhar ou se espantar com essa afirmação que eu acabei de dizer agora, porque se nós estranharmos isso, é porque nós não aprendemos corretamente o que significa ser membro e também oficial de uma igreja presbiteriana local. Então, portanto, essa necessidade autoritativa ela passa pelo princípio de duas doutrinas que são importantes e que estão contidas no solo da Escritura. A primeira é quanto à autoridade absoluta e suprema da palavra de Deus. É isso que a nossa confissão de fé ela nos mostra. Ela não revoga para si uma autoridade absoluta. Pelo contrário, ela sistematiza as doutrinas que estão ali contidas para dizer que quem é a autoridade absoluta sobre nós é Cristo por meio da sua palavra. Segundo princípio que nos é fundamental e importante, e não é menos importante da primeira, é sobre a suficiência das Escrituras, primeiro para a salvação dos eleitos, como também para a edificação desses eleitos quando eles se tornam membros da Igreja de Cristo.